profissionais ainda confundem o uso do ultrassom para os pacientes com FEG e o lipedema. E esse erro ainda vai comprometer muito os seus resultados e frustrar os seus pacientes. Se você ainda tem dúvidas sobre essa diferença, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre os tipos de ultrassons, as parametrizações e as melhores formas de aplicar este ultrassom. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e o meu objetivo neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, profissional fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhar com outros profissionais que você acha que podem se interessar por este assunto. Bom, antes de mais nada, antes de a gente pensar sobre parametrização, a gente precisa entender a diferença entre o que é FEG e o que é lipedema. Primeira coisa, FEG, ou conhecido popularmente como celulite, é uma desordem estética que acomete qualquer parte do corpo, seja face, braço, abdômen, pernas, em que você vai ter um aumento do volume adipostário, formações de fibrose e principalmente edema local. Ou seja, a gente não tem uma multiplicação exacerbada daquele tecido, apenas aumento daquele volume, tá? E está muito envolvido com questões de alimentação, envolvido com questões de pílula, estrogênio, mas uma coisa que é muito comum quando o paciente simplesmente foge daquela balança clássica de comer demais, gastar de menos. Agora, quando a gente fala sobre o lipedema é uma doença crônica que envolve o tecido conjuntivo de uma forma geral. Não só o tecido adiposo, como até mesmo tecidos ligamentares. É uma desordem que acomete braços e ou pernas, poupando mãos, pés e regiões abdominais e face. Então, é uma desordem de doença que é genética, é acometida principalmente por uma desordem do hormônio estrogênio e está envolvido com uma multiplicação de células, principalmente do tecido adipositário. Mas a gente também tem uma falha no tecido conjuntivo, tanto que muitos pacientes com lipedema evoluem para frouxidão ligamentar. E a evolução da doença pode ocasionar o que a gente chama de linfolipedema, que é o paciente que tem linfedema, que é uma doença que acomete o tecido linfático, associado ao paciente que tem a doença do lipedema. Então, ele tem uma desordem que acomete mais ainda tecidos. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Então, se eu já entendo que o tecido adiposo em si, ele está diferente, a gente não pode pensar em parametrizações iguais, né? E aí, quando a gente pensa sobre o ultrassom, a gente tem alguns tipos de ultrassom. Eu tenho ultrassom terapêutico de baixa frequência, que é conhecido como 40 kHz. Eu tenho ultrassom de alta frequência, que é conhecido como 1 e 3 MHz. E eu tenho ultrassom macrofocado. Cada um deles vão atuar com formas diferentes. O baixa frequência ele é ótimo para trabalhar com tecido adiposo, mas a parametrização dele não pode ser igual. Por quê? Porque se eu utilizo este equipamento com uma intensidade, ou seja, uma dose aplicada naquele tecido alta demais, eu gero apoptose. Num paciente que tem lipedema, que gera uma desordem, que qualquer agressão ele multiplica células, eu não posso gerar uma alta dose nele. Já no paciente com FEG, que eu quero reduzir aquele volume, não tem problema nenhum. Eu posso utilizar. Agora, quando a gente fala de ultrassom de 1 e 3 MHz, eu não utilizo de 3 em nenhum dos dois casos, praticamente, eu prefiro de 1 MHz. E quando a gente fala de 1, ele vai seguir a mesma lógica do que a gente falou de 40 kHz. Só que tem uma questão bem legal, que normalmente vocês não prestam atenção nisso. Quando eu penso no ultrassom de 1 MHz com uma alta dose, eu posso gerar uma cavitação tão instável naquele tecido que, em vez de gerar uma apoptose, eu posso gerar uma necrose. Logo, mesmo no paciente com FEG, eu não recomendo altas doses com ultrassom terapêutico de 1 MHz. Já o ultrassom macrofocado, ele faz necrose. E eu, particularmente, não gosto de aplicá-lo. Por quê? Porque se eu aplico no paciente com lipedema, esquece. CD48 vai ser multiplicado absurdamente, o paciente vai piorar o estado que ele está. Agora, se eu aplico no paciente com FEG, eu corro o risco de aumentar a presença desse marcador, inclusive macrófagos do tipo 2, que vão gerar o efeito de adipócito esponjoso e pode evoluir para pacientes com similaridade de pacientes com lipedema. Ele não vai evoluir para lipedema, ele vai evoluir para o que a gente chama de hiperplasia paradoxal pós-agressão, que é muito parecido com o que acontece com pacientes que fazem criolipólise, só que em vez de ser pelo frio, vai ser pelo calor. E eu posso ter um paciente com aspecto histológico muito similar ao lipedema, numa região onde não existia lipedema. Então, eu particularmente não gosto de utilizar ultrassom macrofocado para pacientes com febre e nem pensar para pacientes com lipedema. Então, quando eu olho para isso,
eu consigo entender para que utilizar cada um desses equipamentos e quais seriam as diferenças. E aí, você ficou com alguma dúvida? Me deixa nos comentários. E se você quiser saber mais aprofundado qual equipamento que você tem no seu consultório, utilizar nos seus pacientes, venha fazer parte você também da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá a gente tem um acervo completo de aulas gravadas, vídeos e, inclusive, tem direito a acessar o meu aulão ao vivo e online comigo para falar sobre os casos clínicos de pacientes que você possui. A gente monta o planejamento para o seu paciente com o que você possui, não pensando mirabolantemente sobre equipamentos que você ainda não possui, sobre dicas de quais são os melhores equipamentos para vocês comprarem para melhorar o arsenal do seu consultório. Que é o que eu mais recebo de dúvidas de alunas é: professora, qual é a nova tecnologia que eu devo investir? E aí, normalmente, vocês compram o equipamento que é exatamente igual ao que você já tinha no seu consultório. Então, vem você também fazer parte da plataforma e conhecer esse mundo maravilhoso que é a mentoria em grupo, que acontece uma vez por mês, na última quarta-feira. Te espero lá. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui e compartilhar com outros profissionais da área da saúde, para que eles possam ter acesso a essas informações. E não deixe de deixar nos comentários alguma dúvida ou algum novo tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para o nosso canal.